A Organização Mundial de Saúde, ela prevê um aumento de 50% nos casos de câncer no Brasil até 2025. Então, é sobre essa estatística terrível que nós vamos conversar agora com o médico oncologista, amigo, parceiro já do programa, doutor André Murato. Doutor André, que grande honra tê-lo aqui novamente. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Doutor André, quando a gente fala sobre essa questão desses números que em 5 anos, vamos colocar assim, esse número de câncer vai aumentar em 50%. Hoje, quais são os números atuais assim de câncer no Brasil? Quantos milhões? No Brasil, em torno de 600 mil. 600 no mundo, em torno de 15 milhões, né? E não sei se você se recorda, uns bons anos atrás, nós já havíamos feito essa previsão aqui. Eu cravei um número de 20 milhões em 2022. É mais ou menos esse número. Mais ou menos que vai estar aí. E a gente pensar que em 2025, o Brasil, vamos supor, hoje tem 600 mil casos, então vai aumentar, nós vamos para quase 1 milhão de casos. Isso é um número absurdo, considerando aí a riqueza natural que nós temos e podemos desfrutar. Vai começar pela boa alimentação, não é, doutor? Exatamente, Sérgio. Só 15% dos cânceres nós herdamos a predisposição. Nós chamamos síndromes hereditárias ao câncer genético. A grande maioria, 85%, são fenômenos que nós chamamos de epigenéticos, ou seja, é uma alteração no nosso DNA provocada pelos maus hábitos de vida, fatores ambientais. Ah, sim. E isso a gente pode melhorar muito, né? E a gente só tá o que nos cabe também, né? É o que nos cabe fazer, só que nós estamos na direção inversa. Agora, uma vez que, por exemplo, não temos a predisposição genética, estamos nesses 85%, ok? Uhum. E passamos a incidir dentro desses 85%, né? Ou seja, também para um futuro, essa predisposição genética também vai aumentar. Perfeitamente, né? Sim. Que aí o gene vai e aí nós temos essa dificuldade e aí comprometemos também as futuras gerações. Perfeitamente. Eu acho que a ideia é que a gente pare tudo e reveja os nossos hábitos, né? Passando de hábitos ruins para bons hábitos. Então vamos falar, doutor, mais uma vez, a gente sempre trata disso aqui no nosso programa e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, sobre esses pontos que aqui nós ilustramos de uma forma muito simples, mas de uma forma que pode aí trazer para você, principalmente no seu dia a dia, telespectador, como ajudar nessa prevenção, para que você não incida, se você não está naqueles 15%, para você não entrar nos outros 85%. Vamos falar aqui, ilustrando por essa roupa de ginástica aqui, ó, sobre o sedentarismo da população. Exatamente. Então, um dado preocupante, Sérgio, é que parte desse aumento da incidência de câncer, ele ocorre em pessoas mais jovens, ou seja, pessoas abaixo dos 45 anos. Esse é o dado novo, porque o câncer é uma doença, teoricamente, da idade mais idosa, uma doença degenerativa. Então, as explicações para o aumento de câncer, elas passam por isso aqui. E também em pessoas mais jovens. Então, você pergunta, mas por que uma moça de 29 anos tem um câncer de mama? É exatamente por causa do que foi ilustrado aqui. Então, primeira coisa, sedentarismo. Então, as pessoas sedentárias, elas têm mais risco de ter vários tipos de câncer, incluindo próstata, incluindo mama, incluindo intestino, útero. E o contrário, quando as pessoas se exercitam regularmente, não é só aquele exercício de final de semana, não é só a pelada de final de semana. Então, a pessoa tem que ter persistência, ela tem que malhar pelo menos 1 hora durante pelo menos 3 vezes por semana. Então, ao contrário, o exercício físico, ele reduz uma série de substâncias que são cancerígenas e ajudam tremendamente a reduzir o risco de câncer. E é tão interessante a gente vivendo alguns paradoxos, né? Por exemplo, o mercado de aparelhos de ginástica, o maior ainda é os Estados Unidos. Mas ali já pegando cabeça com cabeça ali pertinho, está o Brasil. Pois é. E a gente ainda vive com essa questão do sedentarismo aí
em alta. Né? Porque o problema é o seguinte, o número de academias aumenta, de aparelhos aumenta, mas nosso dia a dia, eu sempre cito essa história aqui de quando eu era criança. Você lembra que eu te falei que a gente, você pegou também, a gente abria o vidro do carro com a manivela lá. Ia trocar o canal de televisão, tinha que levantar. O portão da garagem a gente tinha que abrir, o portão de casa a gente tinha que abrir. Não eram todos os prédios, aqueles prédios de 3 andares, não tinha elevador, a gente subia de escada. Então, tudo hoje concorre para que a gente seja sedentário, né? É a era da automação. Hoje, até para acender a luz, a gente acende já no iPhone. A gente nem aperta mais o botãozinho, né? Verdade. Agora, também, algo que é importante a gente salientar, que são, por exemplo, as bebidas... Açucaradas e adocicadas, né? Esse é um grande problema. Então, nós cometemos um erro grave. E a gente hoje, nós médicos, inclusive, o que a gente... A gente partiu do pressuposto que o açúcar fazia mal, que o açúcar engordava, que o açúcar causava diabetes e começamos a recomendar o quê? Adoçantes artificiais. Esse é o nosso erro. O adoçante artificial, ele causa o mesmo problema do açúcar ou pior. Uau! Então, tanto faz você ingerir excesso de açúcar ou adoçante artificial, você vai emitir a mesma mensagem para o seu organismo. Qual é? Aumentar a produção de insulina e aumentar a produção de um composto que é análogo à insulina, que chama IGF. E hoje nós sabemos que esse IGF, ele é cancerígeno. Então, e além do que, quando você ingere esse tipo de situação, se altera totalmente a sua flora intestinal. E hoje nós sabemos que a flora intestinal, o microbioma, ele tem um efeito muito positivo no sistema imunológico. Ele ajuda a combater células cancerosas. Então, quando você ingere excesso de açúcar e também de adoçantes, hoje o adoçante é o grande vilão, vários deles, praticamente quase todos, você altera subitamente a sua flora intestinal e você diminui aquelas bactérias que provocam um fenômeno de ajudar o sistema, de modular o sistema de resistência contra o câncer e outras doenças. Então, são 2 fenômenos que estão aqui. Um é as bebidas açucaradas e o outro é o antibiótico, o uso indiscriminado de antibióticos. Por esses... É aquela pessoa que tem uma virose e até que hoje menos, porque hoje precisa de receita. Mas antigamente o que eles faziam? Ia no balcão da farmácia e tomavam um antibiótico. Isso modifica dramaticamente a sua flora, o seu microbioma e você tem então uma queda da defesa, inclusive para câncer. E aí, então, esse uso indiscriminado, mas não fica só pelos antibióticos, né? É uma medicação, a automedicação de toda forma, ela já é péssima, não é isso? Uma péssima opção. E ainda com esses desdobramentos que vêm a longo prazo, né? O médio e longo prazo. E um outro dado interessante é que nós também erramos muito, nós médicos, na prescrição de antibiótico. A gente achava antigamente que os antibióticos tinham que ser por uso prolongado. Então era raro a gente indicar antibiótico por menos de 7 dias. E hoje a gente sabe que a maioria das vezes, infecções fora do hospital, a gente consegue resolver bem com 3, 4, 5 dias no máximo de antibiótico. Então, ele era usado exageradamente, era na segunda fase que ele altera a flora intestinal de forma dramática. No primeiro momento, o uso correto, né? Na primeira etapa. Depois, aí já está alterando a flora, totalmente. O que tira as defesas até no combate aí ao câncer, né? Exatamente. Ótimo. Então, nós vamos falar agora também desse consumo aí de alimentação que não é tão saudável. E aqui nós ilustramos com essa carne bem gordurosa e etc. Aí, doutor, o que a gente pode falar para o nosso público aí? Olha só. Isso aqui é um problema seríssimo, né? E a gente consome isso aí todo dia em grande quantidade. Todo, né? Então, isso aqui tem uma série de problemas. É a gordura, principalmente de origem animal. É o processo de conservação, tem vários conservantes aqui. Gordura trans, que é uma gordura extremamente nociva, causadora de câncer, né? E, por outro, o aumento do... Isso aqui é um alimento extremamente calórico, é outro problema. Isso aqui engorda e a obesidade também está ligada a câncer. Ao câncer. E, por uma razão muito simples, faltam aqui elementos que fazem o contraponto, ou seja, protetores. Então, a dieta causa câncer e a dieta evita câncer. Então, aqui não tem verdura, não tem legume, não tem fruta, não tem antioxidante. Tem então, o que é bom, por exemplo, a proteína, mas não é demonizar a coisa, mas também não é restringir a alimentação ao excesso. É uma proteína de má qualidade. Então, existe de boa qualidade, os aminoácidos de boa qualidade e os de mal. Aqui é proteína de má qualidade. O que há de mal, aí a gente está mostrando para você. Então, a dieta tem que ser ao contrário disso aqui. Verdura, legume, fruta, grão, carne branca, principalmente peixe. Essa é a dieta que previne câncer. Que previne. Então, aí, ó, pessoal, para a gente tentar aí
minimizar esses efeitos ou diminuir aí esses números aí de que até 2025, daqui a 5 anos, o número de casos de câncer, segundo a OMS, aumentará em 50%. Então, aqui é o que a gente pode fazer, o que nos cabe. Porque depois também não adianta chorar o leite derramado, né? Só lembrando, Serginho, a questão dos alimentos embutidos, enlatados, artificialmente conservados, curados, salgados, que sofrem processo de qualquer forma de conservação artificial. Fumaça, que seja, defumados, por exemplo. Esses alimentos, eles causam câncer porque eles transformam o nitrato em nitrosamina no estômago. E a nitrosamina é um cancerígeno potente. Uau! Então, por isso que, como, por exemplo, fala-se do churrasco ali, até por causa daquela fumaça ali também, é onde tem as proteínas ruins, né? Uhum. E aí vem com essas... Exatamente. O churrasco tem 3 problemas, né? A proteína de má qualidade, mais a gordura, e o problema da fumaça que passa ali, e o sal, que costuma assim, ser bastante generoso exagerado, no sal. Né? Então, são situações que levam ao aumento à predisposição de câncer. Sobre essa questão do sal, doutor, conta pra gente a relação do sal com o câncer. Sérgio, o homem, o ser humano, não foi feito para ingerir sal. O sal já tem no alimento. O alimento, naturalmente, ele já tem a quantidade de sal que ele precisa. São sais minerais. Na realidade, essa ideia de pegar, isso aconteceu porque provavelmente algum alimento caiu no mar e lá os nossos antecedentes acharam mais gostoso e passaram a adicionar. Mas o alimento não foi feito para ter adição de sal nenhuma. Né? Então, esse é um grande problema que a gente tem. O sal causa uma série de malefícios, desde aumentar a sua pressão até causar câncer. Então, aí, ó, pessoal, vamos diminuir o consumo do sal aí. Eu lembro de uma matéria que nós fizemos aqui, que uma fatia de presunto, ela, se você come aquela uma fatia, ali já tem a quantidade do sal indicada para o dia inteiro. O dia inteiro. Agora, fora as outras coisas todas, né? Aí, doutor, a gente vai aqui, ó, que são as frituras aí, os salgadinhos e etc. Uau! Tá mexendo aí com a dieta de muita gente. Já tem gente aqui no estúdio aí que tá quase chorando. Isso aqui é outro problema sério, que a gente tem mania de ficar comendo salgadinho e frituras em geral. Então, aqui tem vários problemas, desde da proteína animal, mas principalmente por aquela situação, as pessoas às vezes imaginam que fritar com óleo vegetal é uma coisa que é benéfica, né? Então, eu vou te dizer que o óleo vegetal ele é péssimo. Ele tem a pior tipo de gordura, que é a gordura vegetal, né? Poliinsaturada. Essa gordura é uma gordura cancerígena também. E aí volta ali aquela velha discussão, o pessoal, se for fazer ali algum tipo de preparo ali, usa a banha ou os óleos. Ainda se for olhar a banha... Ainda é melhor. É menos pior. Se tiver, o ideal é não usar nenhuma delas, mas se tiver que usar, por favor, use a banha, não use o óleo vegetal. E é por isso que hoje, por exemplo, entra nas discussões aí, até mesmo no contexto do currículo escolar aí, onde as escolas estão proibidas de vender, por exemplo, salgados ali, tudo que é feito em fritura, está cortando. É proscrito. Só o que puder, só assado, né? E a gente acha que isso é picuinha ou que isso é excesso de preciosismo. Se as pessoas fizerem tudo isso aqui, elas vão ter 85% a menos de risco de ter câncer. Isso é dramaticamente positivo, né? Claro. E aí também, vamos lembrar aqui, questão de cigarro, não fumar de jeito nenhum. Isso. Questão da bebida alcoólica. Por que o câncer de mama está aumentando nas mulheres jovens? Porque as mulheres estão bebendo igual os homens. E bebendo muito, bebendo bebida ruim, bebida destilada, né? E também a questão da exposição excessiva à luz do sol, principalmente naquele período ali das 10h30 às 3h30, né? Usar bem o protetor solar. E agora, tem coisas que a gente não consegue resolver, Serginho. Por exemplo, poluição ambiental, combustível, motor por combustível fóssil, isso tudo é cancerígeno. Isso, infelizmente, a gente, como pessoa, a gente não consegue mudar, né? Aí a gente tem que fazer, como eu disse anteriormente, né? O que nos cabe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui.
Rede Super, inspirando você.